Salve, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e faço parte do Cannabicast. Hoje eu tô aqui para falar que o Cannabicast, ele não é somente um canal de comunicação, mas também de acolhimento. Ou seja, se você é um paciente, necessita de ter acesso ao tratamento com a cannabis medicinal e não tem condições financeiras, é só clicar no link aqui embaixo que eu te ajudo a ter esse acesso de forma gratuita, tá bom? Um beijo! Salve, curiosos! Tudo bem? Então, eu sou Renato Ventura, estamos aqui no Cannabicast para mais um bate-papo, e a gente sempre fala, né, da informação. E hoje, em especial, nós vamos conversar com uma educadora. Não tem coisa melhor. Então, ela bate aquele papo, ela traz informação na pessoa que tem a intenção de se tornar um paciente, que é a Vera Micen. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. E aqui é onde a gente quer conversar de forma séria e com embasamento, mas daquela forma que eu sempre brinco, minha mãe deve ficar com ódio de mim, que a minha mãe entenda, mãe, te amo, mas é porque a gente quer, quando eu falo isso, é que eu quero que a conversa fique nos colegas da faculdade, nos amigos do posto, no pessoal da pelada, e um papo sério. Não é de forma nenhuma brincadeira, né? Pois é, hoje a gente tem que falar da cannabis em qualquer lugar, né? No Uber, na feira, Isso. na fila do mercado, Sim. Na praça, na academia. Porque está bem difundido, graças a Deus. A gente estava aqui, gente, um pouquinho antes, quando estava desligado, conversando. Porque de falar de cannabis medicinal de 2020 para cá é uma coisa. Falar disso para trás era outra. E aí eu sempre faço uma pergunta, que é aquela assim, como é que a cannabis medicinal entrou na sua vida? E a segunda, complementando, como é que isso virou a sua profissão, o seu legado? Conta para mim um pouquinho. Pois é, então, eu me chamo Vera Micen, sou bióloga de formação. E eu tive a minha mãe doente, né? Eu trabalhei bastante tempo na área de pesquisa, né? Pesquisa no Hospital das Clínicas com psiquiatria. Depois eu fui para a Faculdade Veterinária da USP. E aí eu tive alguns problemas na gestação do meu segundo filho e parei de trabalhar. E depois veio o terceiro e depois veio minha mãe, que aí eu considerei a minha filha mais velha. Isso, você ficou responsável como tutora dela quando a curva começou a descer. Voltou a ser criança, ficou sua filha mais velha. E aí ela ficou comigo em casa, né? E eu tirei, assim, tudo para cuidar dela e dar uma qualidade de vida para ela. Isso foi em 2010 que ela foi diagnosticada. Só que eu só fui conhecer... Desculpa, você pode falar? Sim, ela foi diagnosticada com demência de corpos de Levy. É uma demência que é um pouco mais agressiva que o Alzheimer, porque logo de início eles já têm alucinações. Nossa! Então ela teve assim bastante quadro assim que ela via, ela se sentia perseguida. Então uma doença assim que você tem que fazer um curso para você entender o que é a doença e como lidar, né? Como lidar com o paciente, e muda toda a estrutura da casa também. Então, ela foi paciente do Hospital das Clínicas e a gente pegou um projeto lá, que a gente ia toda terças e quintas e ela ficava o dia inteiro, e eu também. Então, ela ficava com grupos de terapeutas, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, educador físico, psicólogos, e os familiares e cuidadores ficavam com o grupo de psicólogos, gerontólogos. Porque todo mundo é impactado, né? Todo mundo. Então, assim, foi um ano assim, bem gratificante para mim, porque eu aprendi muito sobre a doença, como lidar, né? E aprendi a respeitar cuidador de idosos também, porque não é uma profissão fácil. Nossa. E às vezes a família não pode cuidar, então é o cuidador que tem que, né, conseguir manter, né, uma situação que é difícil. E aí a minha mãe, ela participou de várias... Eu buscava assim... Fazia uma turma? Como fosse uma turma? Era uma turma de idosos com vários tipos de demência, né?
Então, eles ficavam num grupo fazendo atividades, eles tinham artesanato também, tinha musicoterapia, e os cuidadores familiares ficavam em outra sala. E depois desse projeto, infelizmente, acabou, não teve continuidade, né? Aí eu fui buscar novas atividades e levei ela para o MIS. Para o MUB, que é o museu aqui de São Paulo, que tem um grupo de terapeutas que faz o mesmo trabalho, né? Que faz uma terapia para idosos demenciados. Então, é um grupo heterogêneo também, né? De idosos. E aí, era muito interessante esse projeto, porque de início nós chegávamos e íamos para a galeria ver a exposição. O que estivesse rolando lá, vocês... Aí teve uma vez que teve uma exposição de um artista que falava sobre o carnaval, várias pinturas, fotos, né? E aí os idosos iam vendo, né? As fotos, as pinturas, e depois eles iam para o ateliê e nós, familiares e cuidadores, ficávamos aguardando. E aí no ateliê elas trabalhavam tanto artesanato como qualquer outro motivo para eles, né? E aí elas, carnaval. E às vezes, assim, só de falar carnaval, eles começavam a cantar. Então já entrava a música, né? Eles começavam a lembrar das músicas da época que eles curtiram o carnaval. Não, o trabalho é magnífico. E dá um lazer, porque para eles acaba que não vira uma terapia. Sim. Porque vai no museu, vai ver alguma coisa, vai ter uma atividade e faz como diz, faz um vínculo, faz um network, né? Faz um grupo, você... Sim. Aí vira um passeio que eles vão lá para se divertir, né? E aí eles faziam os trabalhos artesanais e depois levava para casa. Então, assim, foi uma época que eu curti muito junto com a minha mãe, que ela estava num estágio que dava para, né, fazer várias atividades. E hidroterapia. Então, eu vivia para levar ela para cima e para baixo. Sua filha mais velha te tomou bastante... Minha filha mais velha. Aí, em 2020, através de algum grupo, que eu nem lembro qual que Alguém foi, falou, olha... Não, apareceu uma mensagem lá, olha, curso de cannabis medicinal da Unifesp, na igreja em Hermelino Matarazzo. É do Padre Ticão. Do Padre Ticão. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei assim, nossa, aí eu entrei para ver, falei, vou fazer esse curso, né? Isso já foi em 2020. Aí eu me inscrevi, comecei a fazer presencial lá na igreja, com o padre e todo mundo. Mas veio a pandemia e tudo virou, né? Online. Mas, assim, foi um curso maravilhoso que abriu a minha mente, né? E eu, como bióloga, né, e pesquisadora, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com pesquisa. Aí eu falei, como assim? Eu nunca soube disso. Né? Como essa novidade tem 10 mil anos e eu nunca ouvi falar nessa novidade. Mas é aquele negócio do preconceito, né? Minha mãe sempre dizia, olha, o pessoal né, que está com droga fica longe, né? Mantém, né, distância e não sei o quê. E a gente nunca teve contato, nunca recebemos nenhum convite, não tenho nenhum preconceito, né? Claro que a gente ia em show, ia em qualquer, né, festividade, tinha a turma que usava, mas tranquilo. E então eu nunca tive contato, né? E aí eu fiquei assim, durante o curso eu fiquei muito assim, fascinada, né, pela planta. Como assim uma planta, uma simples planta, que como o Padre Ticão dizia, né, uma planta sagrada, santa né? Planta, uma planta divina, santa planta, faz tudo isso, né? Então, aí eu fui me aprofundando, fiz o curso 3, 4, 5, 6 e o 7º. E aí eu fui me empolgando, né? E tudo que era, né, na época era só live, assistia tudo quanto é live. Minha vida virou cannabis. E aí você começa a ser uma referência assim na família, nos vizinhos, a pessoa já começa... Meus filhos em casa, eu colocava aula a aula era online pelo YouTube, eu colocava na televisão na sala
e meus filhos passavam para lá e para cá. E E eu falo, vem aqui aprender sobre a cannabis. E aí, às vezes, eles ficavam, né? Participavam e me acompanharam. eu fiz a Então, mesma coisa, eu fiz a turma 8. Então, assim, a gente comentou, né? Eu fiz a turma 8. eu parei e você começou. Foi. E eu via também na sala e às vezes a minha mulher passava e ela ouvia assim alguma coisinha, aí parava, dava uma olhadinha e a minha irmã entrou no curso. Minha irmã entrou, tipo assim, na aula 3 e eu falei, entra, não tem importância, não faz, você não vai ter inscrição, mas entra, tá salvo lá as aulas 1 e 2, assiste e assiste tudo. E depois, se você tiver realmente muito interesse, você faz a outra turma. Aí se você quiser o diplominha, o certificado, Sim. faz desde o início, mas o conhecimento tá lá. É muita gratidão ao Unifesp, porque o conhecimento está lá até hoje. Porque eu venho de carro do Rio, eu sou carioca, e eu venho escutando até hoje as minhas aulas. Então, assim, eu não esqueço. Eu estou sempre reciclando. E quando vier agora a turma 9, eu vou escutar os temas com outras pessoas. Inclusive, Né? para os novos que não conheceram presencialmente o padre, né? Ah, eu não tive Lá essa... no YouTube tem todas as aulas de todas as turmas, né? Com ele, inclusive. Com ele. Então, ele sempre dava uma introdução no início, ele que dava umas palavras para chamar os convidados que iam falar sobre o assunto, né? Então, assim, foi um momento incrível da minha vida que eu descobri que eu estava sem trabalhar, né? Falei, poxa, agora eu tenho, né, um projeto na minha vida. Vou estudar isso e vou levar informação para as pessoas, né? E você chegou a fazer algum uso de cannabis medicinal com a sua mãe? Então, aí a minha mãe, em 2020, ela já estava num estágio bem avançado. Ela já não andava mais e não reconhecia mais a gente. E ela já morava numa instituição. Porque chegou uma hora, chega um momento que para cuidar. A gente tem que saber, né, que é o momento. Então, em casa, ela não tomava mais a medicação, eu não tinha mais estratégias, né? Que nem eu, cada vez ia inventando uma estratégia. Então, eu cheguei a comprar bala de goma, e aí eu colocava o remédio na bala de goma, dava para ela, e ela mastigava o remédio, mas ela tomava. Pelo menos está entrando. Então, cada vez era uma estratégia, no Danone, com mel. Então, você vai, né, variando para não... E aí, não queria tomar banho. Então, tava ficando... E minha mãe teve sempre uma personalidade muito forte. Isso ela então, não perdeu, início, né? Isso, no início, a personalidade foi, ficou. assim, muito difícil, porque ela sempre cuidou da gente, né? E ela se separou do meu pai, nós éramos crianças, então... Era ela e nós 4 filhos. Então, ela sempre era a palavra mais forte da casa. E aí, inverteu os papéis. Aí, eu que dava a palavra para ela. Tomar banho, agora é hora de almoçar, vamos comer. Foi difícil. Vamos para o médico. Tinha dia que era dia de consulta, ela não entrava no carro. Então, chegou uma hora que ficou uma situação muito difícil para mim, Sim. né? E aí eu tive que colocar numa instituição. Então, em 2020, ela já estava nessa instituição. E através do curso, né, eu tive contato com um médico que era prescritor. E aí ele passou, né, passamos em consulta, né, foi uma consulta online. E aí ele passou para ela, né, a cannabis. E ela começou o tratamento, só que ela já estava num estágio bem avançado. Assim, a gente costuma falar, se estabilizasse, já ia estabilizar num estágio que você não ia conseguir nem ter avaliação. Na verdade, o que foi assim, o melhor para ela, que ela ficou mais calma. Isso que eu ia perguntar, o sono. Eu sempre pergunto do sono. Então, o sono melhorou, ela ficou mais calma. Então, mais calma para tomar medicação, para comer, né? Porque mesmo ela ficando num estágio mais avançado, às vezes ela fechava a boca, assim, ou então cuspia, né? Que não queria comer. Então, isso deu uma tranquilidade, né? E, para mim, assim, ela morreu em dezembro de 2020. E ela começou o tratamento em agosto. Então, foram, assim, os últimos meses de vida dela com qualidade de vida. Né? Apesar do estado que ela estava, né? Sim. E, então, eu fico feliz por isso, né? Que eu consegui, né, levar uma qualidade de vida para ela, né? Inclusive, eu conversava muito com o padre, né? Porque
eu falava, padre, hoje minha mãe está assim, e ele me mandava umas palavras de conforto, né? No dia que ela faleceu, eu conversei com ele e ele me deu umas palavras de conforto, né? E desejou feliz Páscoa para ela e não sei o quê. E aí foi assim um momento da minha vida muito difícil, porque depois, 1º de 2021, em janeiro, o padre Vai também o padre. Eu ia falar, fez a fez passagem. Feliz Páscoa, né? E aí foi um baque, né? Para todo mundo. Para todo mundo foi um negócio né? bem Porque difícil. ele era muito importante, né? Para a parte social, né? Que ele fez. Não, o que a gente Então, enfrenta com o preconceito, hoje, em 23, você faz ideia quanto ele enfrentou para se em 2020 ele já tinha um trabalho dentro da exato. igreja. Uma igreja católica. Então, né? assim, é uma pessoa ímpar. E aí você, passando por isso, você pensou assim, pô, eu posso tentar estudar e Sim. levar isso para as pessoas antes. Aí eu não tinha mais a minha mãe, né? Falei, bom, agora eu vou A sua cuidar da rotina. minha vida, né? Aí ficou um Agora eu vazio também, Falei, né? Você, agora putz, que e eu vou agora? fazer, Como é que né? eu preencho, né? Mas a cannabis já me preencheu, né? Em 2020 totalmente. E aí eu fui fazer outros cursos. Aí eu fiz o curso, fiz pós-graduação também. E aí eu falei assim, agora o meu projeto de vida é levar informação para as pessoas para conhecerem, né? Porque tem muita gente que sofre com vários tipos de doenças que não merecem, né? Porque é uma planta, né? A É gente, uma coisa tão simples, né? É uma planta. a gente discute muito dessa necessidade de ser uma terapia refratária, da pessoa ter que sofrer, tentar tudo para só Pra então depois, né? fazer a mudança de medicação e às vezes até desmame, etc. E uma vez eu escutei um pai falar o seguinte, os caras falam que você tem que tentar durante pelo menos um ano. Mas um ano numa criança que tem 3 é 1/3 da vida. Você deixou aquela criança 1/3 da vida dela com dor. Para mim, com 50, Deus me livre, me ajude, Papai do Céu, mas um ano em 50 é uma coisa. Quando eu falo do refratário, eu falo, gente, isso é dor. Se é uma dor daquela de grau 7, eu vou falar para o cara, espera um ano. Vamos ficar tentando aqui, ó. Eu acho que hoje em dia já mudou um pouco isso. Já mudou um pouco, porque as pessoas estão buscando, né? A medicina está invertida hoje, né? Os pacientes chegam no consultório perguntando, doutor, eu tenho isso, eu sinto isso, e eu quero me tratar com a cannabis. O senhor prescreve, né? Eles estão cobrando do médico capacitação. Pois é, e aí como, né, é um assunto que é novo, né? Foi descoberto em 1990 pelo professor Rafael Mishulam, um pesquisador de Israel, e ele que descobriu, né, tudo isso. Então, não existe nenhuma disciplina em nenhuma universidade. Agora que está se começando a ter cursos extracurriculares, né? Mini cursos e cursos extras fora de universidade. Então as pessoas estão aprendendo, não só, né, os médicos, como qualquer pessoa pode aprender sobre o assunto. Né? A gente tem visto. Todo mundo tem que aprender. A gente tem visto isso, que as necessidades das ligas serem formadas para irem na instituição e pedir na instituição que tenha dentro da grade alguma matéria ligada ao sistema endocannabinoide. Alguma matéria de fitoterapia, até quando passa, farmácia, quando passa por fitoterápico, naquela pincelada, dá uma pincelada, mas precisa de algo mais robusto para que a gente tenha a informação e a capacitação. Só a informação não resolve, só a capacitação não resolve. A gente precisa de informação, capacitação, para poder chegar com o medicamento onde tem que chegar. Eu estava conversando, a gente conversou, hoje, né, acabo falando hoje. Hoje a gente conversou com o Caio França, porque eu queria entender como começou esse projeto de lei para se tornar o medicamento gratuito no SUS. Ele contou para a gente, vocês não percam, curiosos, vão lá no YouTube. É uma batalha. Ele foi maravilhoso nesse projeto. Uma batalha. A gente não faz ideia
de quanto tem que ser persistente para que o negócio ande. Ele foi guerreiro vitorioso. Porque... Complicado, muito complicado. E a gente sempre fala que vão ter que aprender de uma forma ou de outra. A gente torce, reza para que não seja na dor. Mas quase todo mundo que a gente entrevista, o gatilho é uma dor. Sim. É um parente, ou às vezes é a própria pessoa que sente alguma necessidade, e aí começa ela mesma procurar. E a gente fica com dificuldade de saber assim, qual é a informação verdadeira, o que é fato, o que é mito, o que não tem comprovação. Então, é muito complicado. Você, quando vai fazer o seu trabalho de educadora, como é que funciona? Então, hoje eu dou uma consultoria para o paciente que busca um tratamento, né? Então, qualquer pessoa que vem me cumprimentar, ó, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ai, hoje acordei com uma dor, hoje eu estou assim, ai, minha filha, meu filho. Aí eu já introduzo, né? Você já conhece a cannabis, já ouviu falar? O que você está fazendo para tratar isso aí, né? Isso, e aí eu já começo assim, uma aula ali, uma microaula, né? E aí na consultoria mesmo eu dou todo o relato desde a história da cannabis, por que foi proibido, o que é a planta, né? Da biologia da planta, como é um tratamento, quais, né, os tipos, né, de produtos que existem hoje, e acompanho para ela ter a fase de adaptação durante um mês. Então, é assim, é muito rico, né? Porque as pessoas dizem hoje que é uma medicina do futuro, mas não é do futuro. É uma medicina ancestral. Ancestral. Porque isso daqui começou lá em 2727 anos antes de Cristo. Né? A gente brinca que é uma novidade antiga. É uma novidade É uma novidade ancestral. Então, na verdade, ressurgiu das trevas, porque foi, né, proibida. Então, assim, o paciente tem que entender, né, da onde que veio isso. Então, já veio lá dos nossos ancestrais, né, que já era usado como para rito espiritual, já era usado como medicina, né, já tinha na farmacopeia na China descrita que era usada para epilepsia, para várias patologias, né? Depois teve um médico, né, que ele fazia experimentos e ele foi o primeiro, né, a publicar num congresso que teve em Washington, ele foi o primeiro a publicar um trabalho de cannabis medicinal. Como se fosse um estudo, um trabalho né? mesmo. Ele escreveu um trabalho científico. Então, aí deu em 1500, chegou aqui no Brasil, né? Através do navio, né? Da colonização, que os escravos traziam o seu pango. Que virou pito do pango, né? Isso. Na verdade. E aí veio a proibição do pito do pango, né? Por que pito do pango? Porque os escravos, eles cultivavam, eles faziam, né, o seu uso, né, recreativo, que na verdade é um uso medicinal também, e aí eles se sentiam bem. Era alívio de dor, você imagina o cansaço. Livre de dor, né? E eles se sentiam alegre e não podia se sentir alegre. Então aí veio uma proibição. E aí nessa proibição, o que aconteceu? Os escravos tinham que ficar presos. E quem era pego branco que vendia, só pagava uma multa e estava livre. Então é uma proibição racista, né? E isso teve... isso foi em 1500, depois essa proibição veio em 1800. E junto teve uma conferência, né, um pouco mais tarde também, a segunda conferência de Genebra, que era a conferência sobre o ópio e cocaína, né, para eles elaborarem o que ia ficar proibido. Como restringir isso. Isso. E aí o que aconteceu? Um médico, Dr. Pernambucano, foi lá
junto com outro do Egito e colocaram Inserir no a cannabis meio. junto. Que na verdade é a maconha, né? Colocaram no meio que ela era perniciosa e prejudicava o cérebro. Então, aí foi colocado também, né, na grade de proibição. Vai aí para você comprovar que não faz, olha, estamos nesse transtorno até hoje. Exato. Então, infelizmente, por causa desse episódio, muitas pessoas pagam, né? Porque é só uma planta, mas é proibida, né? Que todo mundo poderia ter no quintal, como a gente tem um hortelã, que você tem uma dor de barriga, um chazinho de erva cidreira, né? Que você quer, né, acalmar para dormir. Você vai lá no seu jardim e pega. Ou então, se você não tem, você vai no mercado e compra um chazinho desse, né? Aqui a gente não tem opção, por enquanto, né? Então, as pessoas têm que entender o porquê que foi proibido, né? E da onde veio. Então, foi uma proibição racista, econômica, porque na mesma época eles difundiram o uso do algodão, né? Seria o concorrente Porque, direto da fibra de cânhamo. Na verdade, era usado o cânhamo, né? Sim. Que é uma das espécies uma fibra forte. Da maconha, que é uma fibra forte, sustentável, que eles já usavam para tecido, para corda e papel. E hoje em dia já se descobriu que se faz biodiesel, né? Se faz tudo que é plástico, você pode usar a fibra do cânhamo. Né? Você pode fazer na construção civil, você pode fazer um bloco, você pode fazer a argamassa. Então tem uma utilidade tremenda e assim um produto sustentável, forte, né? Só que entrou a indústria do algodão na época. E aí, para quebrar o cânhamo, que era muito forte, né? Que eles usavam muito, aí veio a proibição mediante a indústria, né? Veio o algodão e como o álcool também, né? Porque na época também o álcool era proibido nos Estados Unidos, né? A gente vê até em filmes, né? Sim, mais antigos, Al Capone, que bebeu uísque, né? Aqueles contrabandos de uísque, não sei o quê, né? E aí agora a gente começa a entender, né? Por que contrabando? Porque era proibido o álcool e eles queriam liberar porque a economia precisava crescer. E para vender álcool era muito melhor, né? Então foi liberado o álcool e foi condenada a maconha. E o álcool hoje mata, né? O álcool Nossa, quando a gente não olha só aquele faz gráfico, mal para a saúde de quem, né? faz mal para a sociedade em geral. Faz mal para a sociedade em geral, porque uma pessoa que faz uso do álcool e dirige acaba com várias vidas, né? Acaba com várias vidas. Uma família que tem uma pessoa, né, que é alcoólatra, acaba com a família, né? Eu tive um pai alcoólatra, um tio alcoólatra. Então, é uma situação assim que acaba com a família, né? E é livre, qualquer um pode. Esse não tipo tem um controle. A gente fica. Tem um gráfico, né, que mostra até no curso sobre da droga com potencial de dano para a pessoa e para a sociedade. Sim. O álcool é o primeiro. Se a escala é de 80, ele está aqui, ó, 70 e lá vai fumo e aí vai baixando até chegar aqui no que seriam as drogas pesadas, que na verdade elas fazem mal, mas assim, também porque não há um uso tão liberal como é o do álcool. O álcool é uma... porque qualquer um pode, né? Fala que menos de 18 não pode comprar, mas qualquer lugar que você vai, as criança compra, né? Porque hoje tem em casa. Dinheiro, né? Tem em casa. Né? Tá em casa. Eu às vezes falo assim, eu quando era criança, eu acendia cigarro para minha mãe. Então, e o tabaco eu adorava. Outra coisa, né? Né? Um fumante prejudica o seu pulmão totalmente, né? De tudo. Eu até discuto com as pessoas sobre o uso de flor, né? E o cara fala, é uma redução de dano. Sim. Porque, por exemplo, é a forma de apresentação que mais rápido vai chegar no seu
vai fazer o seu metabolismo, mas ele tem os problemas da temperatura, laringe, faringe. A gente diz assim que o usuário ele está fazendo medicinal. Por quê? Ele vai trabalhar, ele chega em casa estressado, às vezes tem insônia, não consegue dormir, está em depressão. E aí quando ele faz o uso, né? Sem saber, ele está fazendo o seu tratamento, porque ele consegue dormir, ele fica bem e fica feliz. Então, assim, e não existe nenhum relato de que alguém morreu de overdose de maconha. Zero. Não existe isso. Zero. Então, na verdade, tem que ser feito uma redução de danos, né? Tem que saber qual é essa matéria-prima, tem que ter um bom produto, né? Inclusive, hoje tem patologias que têm prescrição para fazer um uso vaporizado, porque a absorção do vaporizado é muito maior, mais rápida, né, a absorção. Então, para quem tem dores, né, fibromialgia, para quem tem o Parkinson numa hora de crise que treme o corpo inteiro, para pacientes oncológicos que têm muita dor, né? Então, isso em alguns minutos já passa a dor, para de tremer, né? Então, é um uso medicinal vaporizado. Só que hoje você tem os vaporizadores, né? Que você compra... Você consegue diminuir essa temperatura, que seria um problema para a tua via respiratória, você consegue controlar. A temperatura. Então, não tem a combustão da planta e aí não tem aquelas moléculas nocivas. Então, você tem que ter essa redução de danos, né? Então, mesmo usando uma piteira longa, filtro, então tem que ter todo esse cuidado para fazer um uso, né? Você falou de qualidade, eu estava conversando isso hoje, está fresco na minha cabeça. Que a gente estava pensando assim, como é que a gente conseguiria fazer isso? Porque a gente só ouve falar de Anvisa, CFM, Anvisa, a gente não vê o mapa e a gente não vê a Embrapa. Exato, então, aqui no Brasil a gente tem a Embrapa, né? Porque a gente precisaria, assim, até se de alguma forma a gente caminhar para o cultivo comercial do cânhamo, vamos dar uma pausa na maconha medicinal, vai ter que ter o apoio da Embrapa, vai ter que ter curso, capacitação. Sim, com certeza. E na maconha medicinal, na cannabis medicinal, mesmo esquema, porque controle de chumbo, de agrotóxico, de fertilizante, coisas que a gente não está acostumado, porque para uma dose, quem está trabalhando e conhece um pouquinho começa a conhecer isso aí, percebe que cada flor tem uma característica. Cada genética, né? E aí você está em cima, está embaixo, regou, não regou, o solo é ácido, o solo não é ácido. E aí a gente precisa disso, né? O cânhamo, ele tem uma produção mínima de THC, que é o princípio psicotrópico da planta, né? Eu falo assim que na flor a gente tem uma sopa de letrinhas, né? Sim. Que já se conhece muito bem o CBD, que inclusive o nome do CBD é canabidiol. E todo mundo fala assim, eu me trato com canabidiol, eu uso canabidiol. Então, na verdade, é uma versão errada, né? Porque canabidiol é só essa molécula. Se ele fosse isolado, né? Como se ele fosse isolado, sintético, seria canabidiol. Exato. Só que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, na verdade, você faz uso da cannabis, que a cannabis é tudo junto, né? Porque na flor a gente tem todas essas sopas de letrinhas que são os canabinoides, né? Que tem o THC, tem THCV, tem o THCA, né? Que é a forma ácida, tem o CBD, CBDN, CBN, CBG. Tem Bom, são 150 que já são conhecidos. Conhecidos. Agora, fora os Estudado, que a gente não deve conhece. ter uns 20 aí que o pessoal estuda. Fora os que a gente não conhece. E aí, junto, tem os terpenos. O que são os terpenos? São o aroma. São moléculas que liberam o aroma da planta. Qualquer planta tem. Então, aquele hortelãzinho lá, que você vai fazer o chazinho, que
tem aquele cheirinho gostoso de hortelã. O cheirinho de laranja, É o terpeno. que a gente sente longe. Então, da laranja. Então, a maconha tem um cheiro característico dela. E tem vários tipos de terpeno. Tem o linalol, mirceno, beta-cariopireno, que é uma composição. Então, cada genética da planta tem uma composição de canabinoides, de terpenos e flavonoides. E aí, tudo isso junto e misturado... Os flavonoides, eles ajudam aonde? Qual é a participação deles? Então, eles ajudam a potencializar, né? Que todos juntos potencializam o tratamento. Porque quando se faz, já é assim, cientificamente comprovado, o uso do isolado, que nem a gente estava falando do CBD, né? Que é o canabidiol isolado, ele não traz, né, tanto benefício num tratamento como o uso full espectro, que é tudo isso, os canabinoides, os terpenos e os flavonoides. Acaba que um ajuda o outro de alguma forma, né? É como se diz, que a gente aprende, que é o efeito comitiva, Isso, efeito entourage. Então, aqui, hoje, a gente está no efeito comitiva, levando a informação para todo mundo. Isso, e aí é importante, porque a gente ouve o broad spectrum, o full spectrum e o isolado. Então, esse full espectro é tudo isso. O isolado é só uma molécula. Aquela molécula. Então, você pode usar do canabidiol, que é só CBD. Você pode usar um isolado de THC, né? Depende da patologia que o médico vai prescrever. Ou você pode usar o broad spectrum, que o broad é tudo menos o THC, né? Então, para pessoas que são intolerantes, né? Elas têm logo, assim, efeito colateral, que é muita sonolência, pode dar dor de cabeça, secura nos olhos, na boca, na garganta. Então, aí, se essa pessoa começa a apresentar muito, aí tem que tirar esse THC do medicamento dela. Então, você usa um broad. Ou atletas, né, que nem atletas de alta performance, que precisa, né, passar num doping, e não pode ter um princípio psicotrópico. O CBD já não tem problema com o coil, o órgão que for. O THC é que pode gerar algum problema de doping. Isso, é pela AWADA, né? Então, a WADA, isso. A AWADA não permite, né? Eu acho que já está mudando também isso em algumas modalidades. Mas dependendo da prova que o atleta vai participar, aí ele, durante os treinos, ele usa, né, o full espectro, porque ele vai ter uma recuperação muscular muito rápida, né, vai ter uma analgesia desse treino que ele fez, e ele não vai ter inflamação, porque o atleta, quando principalmente corredor, né, ele tem micro-lesões, né? O tempo todo. Então, ele tem que recuperar esse músculo. Então, ele usa, enquanto treino, ele usa o full espectro, mas próximo de alguma, né, competição, alguma prova, ele tem que parar antes de usar o full espectro e usar ou só isolado ou o broad spectrum. Né? A gente falou do efeito comitiva, mas existe algum caso específico que você saiba que o isolado seja recomendado? Porque eu entendo que se o outro tem tudo, para que eu tenho um isolado? Então, não existe assim nenhum trabalho, nunca vi que diga assim, olha, se você tomar CBD para essa patologia só o CBD. É mais recomendado? Para essa patologia só o THC. Na verdade, é uma coisa comercial, né? Que nem o que existe nas farmácias aqui no Brasil, que já vende, muitos produtos são isolados e são caríssimos. É porque são sintetizados. E aí o paciente compra, né? Começa o tratamento e às vezes não tem resposta, porque é um isolado, né? E aí quando ele começa a fazer um tratamento com full espectro, muda, né? Muda tudo. Muda tudo. Já vem a resposta. Às vezes, 2 dias de tratamento já tem a resposta, né? Então, assim, a gente tem que usar a gente fala do preconceito, e eu tenho preconceito com o THC. Porque eu acho que ele, para mim, ele é ruim. Então, eu entendo... Aí você fica assim, não, toda vez que alguém fala, não, tem quanto THC? Eu já pergunto, então, assim, só que ele também não é o vilão.
Não. Tem patologias que precisam dele. Ele tem uma dose recomendada. Excedeu isso, pode causar algum problema, mas ele tem também o seu... Ele não é só o problema, então, né? E dependendo do uso, como é feito também, quando você usa um full spectrum, né? E tem o THC e tem o CBD. O CBD, ele vai auxiliar a atividade do THC para que ela não seja a mais. Ah, entendeu? ele consegue dar tipo uma freada Sim. nele para ele não... Exato, exato. Tanto é que tem que nem a gente estava falando do cânhamo. Uhum. O cânhamo, além das fibras, a gente usa as flores para fazer a medicação também. Porque Então, baixo teor de THC... Baixo teor de THC, né? E aí já vem na medida certa para você fazer o remédio. Aí fica... Então, imagina isso economicamente liberado aqui no Brasil, né? O Brasil imenso, né? Em terra, né? Em clima excelente para produção. Imagina, você vai aproveitar tudo da planta, das fibras e a planta, a flor, para fazer a medicação também. A gente fala aqui, curioso, a gente está falando aqui o tempo todo do uso e é a flor. A flor é da fêmea. Isso, né? Exato. E até a semente, que para quem cultiva é ruim, você pode extrair o óleo, a farinha. É o comestível, o comestível, né? e aí extremamente você faz alimento. valorosa, proteica e etc. Da semente você pode fazer o biodiesel também, você pode fazer várias coisas. Eu ouvi de etanol. E a semente, exato. E a semente, ela é rica em ômega. Então, esses ômega 3, ômega 6, ômega que a gente ouve aí, você consegue... Fora do Brasil, onde que é liberado, é um suplemento alimentar. Você usa como um suplemento. Então, semente. Você pode ver que muitas embalagens, para quem viaja para fora, tá lá hemp seed, que é a semente. Então, tem farinha de semente que você, quando... aqui a gente mistura aveia, esse negocinho que vai botar... Você pode colocar tem aquele que é um pretinho, pequenininho, que eu esqueci o nome. Chia, não. A chia. Então, vai botar lá, a parte chia, intestinal. vai botar o... Então, e aí aqui a gente já poderia estar usando também a semente como, né, alimento, como suplemento, né? Porque você pode trazer tudo de bom. Eu quando ouvi, assim... Então, na verdade, a planta a gente usa ela é completa. tudo. Ela é completa. Nossa, é fascinante, é fascinante. Assim, eu me fascinei quando eu ouvi, né, e li por que chamava endocannabinoide e o outro fitocannabinoide, né? Aí quando a orientadora falou, não, é porque você produz também. Sim. Aí aquilo ali me deixou assim atordoado. Eu falei, como é que pode, né? Como é que a coisa é tão maravilhosa deu? Por isso eu entendo que se encaixa a possibilidade de um suplemento. Exato. Porque se eu tenho e está deficitário e eu tomo algo a mais, eu estou me suplementando. É igual uma vitamina D. Na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Só que na semente a gente não tem canabinoides. Eu vou ter tem só... ômega. Entendeu? Agora, os canabinoides estão na flor. Sim. Flor. Então, seria mais a parte alimentícia mesmo. Alimentícia mesmo, ou produção de óleo e outros produtos. Eu tinha na minha cabeça, tipo assim, não, poderia ter, ainda que peanuts, bem pouquinho, mas tanto não é o economicamente inviável. inviável. Da folha da planta, aquelas folhas maiores, né, que não estão próximas da flor, elas contêm pouquíssimos canabinoides, né? Então, você pode até usar como comestível, mas você não vai ter uma brisa, vai ter uma ação psicotrópica ou uma ação tão medicinal. As pessoas não entendem, né, que tipo assim, precisa do aquecimento. Sim, para que você tenha a transformação do ácido em... Porque, na verdade, na planta, os canabinoides estão na forma ácida, que é o THCA e o CBDA.
E aí, quando você aquece, você libera essa carboxila. E aí você tem... Essa frase que eu nunca falo, que é a Descarboxilação. descarboxilação. É péssimo. Descarboxilação. É péssimo de Falei falar. bem, falei bem. Aí, uma vez a gente bateu um papo aqui com uma mãe que tinha o habeas corpus e ela plantava, ela tinha direito a X vasos lá, e ela foi explicar pra gente. Cara, não é para qualquer um. Então, tem pessoas que têm o dom de... Nossa! Cada um nasce com o seu dom, Eu posso né? cultivar, eu sou um ótimo, eu tenho uma mão boa para cultivar. Como eu mas... digo, cada um no seu quadrado. Exato. Né? Eu mesmo sou uma bióloga que eu não... Desde da faculdade, eu não gostava de botânica. Não sei se foi por causa do professor, eu não gostava do professor, então nunca... Mas eu fui sempre para a parte animal, para a parte da medicina, né? Sempre tive ligada a isso. E em casa, na verdade, quem cuida das plantas e planta em casa é meu marido. Então, ele tem o dom de plantar, eu já não tenho esse dom. Então, assim, nesse mundo da cannabis, tem área para todo mundo, né? Que nem para um tratamento, você vai precisar do agrônomo. Você pode tirar o seu, né, HC, que é o habeas corpus, para você cultivar o remédio, o seu próprio remédio ou o remédio do seu filho. Só que você tem que saber que é uma tarefa de cultivo, você tem que gostar. Sim, e não tem que ficar 3 dias fora de casa. Sim, é uma tarefa. Exato, é um compromisso. Filho. As plantinhas são É. filhos, você não pode abandonar, porque senão elas morrem. E aí seu medicamento não vai existir porque a planta vai morrer. Quando eu fui discutindo esses temas, quando a gente vai se aprofundando, né, que eu acessei lá a PL, a 399 do cultivo, eu falei, pô, isso seria a solução dos problemas. Aí eu fui vendo, falei, não, na verdade, isso aqui é para garantir pelo menos o estudo. Sim. Porque hoje nem o centro de inovação, nem as faculdades, ninguém consegue acesso, ou pior, tem que trazer para poder fazer o estudo. E quando a gente tem que fazer o estudo, daqui. Para que eu vou trazer de fora? Então, ela tem uma importância no negócio. Mas as pessoas, quando ouvem falar da PL do cultivo, imaginam que vão deixar... Todo mundo pode plantar à vontade, todo mundo, e é bem diferente. É bem diferente. Não é bem assim, né? Não, e envolve muita coisa. Sim. Esses dias saiu uma notícia que, infelizmente, a Abrace sofreu um ataque. Aquilo é um ataque. Foram assaltados. E muitas pessoas, né, entraram e... E quantas pessoas ficaram sem tratamento? Então, assim, para se plantar em casa, tem que haver uma forma de coibir isso. Pois é, e você ainda tem que lidar com a segurança, né? Também. Sim. Não é só plantar. Você tem que conhecer. Eu indico a todo mundo, quem tiver esse interesse, aula de cultivo, curso de cultivo. Tem que fazer um curso de cultivo, de sobre extração. Todas as etapas envolve álcool, envolve calor, envolve tudo. Então, não é um negocinho que qualquer um faz. As associações estão aí, elas ajudam bastante nisso, nesse acesso à informação, aos pacientes, porque eu achava que era mais simples. Tem muita associação que dá cursos, né, também. Eu achava, quando comecei a conversar sobre o tema, eu achava que seria tipo um chá. Então, na verdade, assim, como eu falei, cada um no seu canto. Então, quem gosta de cultivar, acha super simples. Vai lá, planta, é só você cuidar da plantinha, tudo. Só que isso não é simples para todo mundo, né? Quem gosta de fazer a extração é tipo um laboratório. É simples, dá para fazer em casa, tudo. É simples, mas para quem curte fazer, para quem não curte, é difícil. Existe uma técnica, né? Tem que aprender, né? Não é só chegar e vai fazendo. E outra coisa, a planta, ela é bioacumuladora. Então, como eu falei da matéria-prima... Conta para mim, o que é isso? Então, você tem que saber a matéria-prima que você vai usar. Então, você tem que ter um cultivo orgânico, porque a planta, ela vai puxar tudo que é nutriente, coisas boas para ela, como coisas ruins que tem no solo. Ela então, também limpa o solo. Metal pesado. E aí ela limpa, porque ela puxa o metal pesado, pesticida, agrotóxico, né? E isso ela vai jogar para a flor também. Isso, para a flor. E aí, quando você vai fazer sua medicação,
tá com aquele... contaminada, né? E aí, por isso que a importância, que nem você comentou um pouquinho antes, sobre você ter uma certificação de análise, para você saber, né, o que tem dentro daquele medicamento. Então, é feito um teste, que é escolhido, não é um frasco daquele lote, e aí vai para um laboratório terceirizado para passar num cromatógrafo e verificar quais os canabinoides que tem dentro daquele produto, né? Qual a porcentagem de cada canabinoide. Que é importantíssimo, né? Não só saber, não é quando, como é que é quali, é quanti, tem que saber sim, quanto de cada um está ali. E aí os terpenos, quais os terpenos que tem ali, se tem metal pesado, se tem pesticida, né? Se tem alguma toxina, biotoxina. Então, você tem que fazer uma análise desse produto, senão você pode estar... Então, dependendo assim, da onde a pessoa vai, né, adquirir a medicação, ela tem que saber que é um cultivo orgânico e ter uma certificação, né? Hoje em dia, as associações já estão se... né, com a ajuda de universidades que fazem, né, fazem suas liberações, fazem seus certificados de análise. Faz o certificado de análise para os produtos de associação para dar garantia para os pacientes, né? Então, isso é muito importante quando o paciente vai, né, quando o produto é importado, para trazer de fora, né, através da autorização, prescrição médica, né, porque hoje em dia você pode importar através de prescrição médica ou odontológica. E aí, pela autorização da Anvisa, você consegue efetuar a compra. E todos esses produtos, para entrarem no Brasil, precisam tem que apresentar ter a o COA. certificação, que é o COA, né? Então, não só o COA que fala, o COA é de canabinoides, terpenos, pesticidas, né, e pesticidas, metais pesados e biotoxinas. Agora, a outra certificação tem que ter também, que é do cultivo orgânico, né? Então, tem que ter todas as certificações para o produto poder entrar no Brasil. Então, é tudo regulamentado, tudo direitinho. Então, quando for aqui, né, liberado para ter, né, os seus cultivos, aqui no Brasil, todo mundo vai ter que se adequar também à certificação, que é importante ter. A gente sempre conversa nesse caso, como quando junta todo mundo, fica difícil você fazer até uma lei ou uma regulamentação, né, completa, para abraçar todo mundo, tudo que acontece no mercado da cannabis. Porque tu tem lá o agro querendo fazer, você tem lá o medicamento, você tem lá a fibra, é todo mundo. E assim, como é que você regula todos ao mesmo tempo? Então, isso eu acho que leva alguns anos. Mas eu espero... eu espero que, assim... espero viver isso. A gente viu desmembrar, no caso, a maconha medicinal já conseguiu dar uma tá deslanchada, graças ao bom Deus. E a gente vê a qualidade de vida chegando na mão das pessoas. Até estava com o meu adesivinho do Vai Ter Cannabis Medicinal do SUS. A gente vê o acesso chegando, mas falta um pouco realmente para esse processo industrial total. Né? Para a gente poder extrair tudo que ela tem a nos oferecer. Né? Aí você chegou, aí você acompanha a dosagem também, a definição da dose também, ou você acompanha, você trabalha junto com os médicos também? Como é que você... Não, então, na verdade, eu dou toda você a faz uma informação introdução para o paciente, e quem faz a dosagem e prescrição é o médico. Eu como bióloga, não posso prescrever. Mas eu aí acompanho a adaptação, porque assim, em 1990, o professor Rafael Michulan, pesquisador de Israel, que também já faleceu, né? Ele que descobriu o sistema endocannabinoide. E cada um tem o seu. E que a gente, que nem você comentou, que ele descobriu que cada um... que todos produzimos a maconha. O Siddhartha Ribeiro que fala isso. Fala né? isso, Você sabia que você produz maconha? Sabia que você tem a sua produção. Então, porque a gente tem moléculas semelhantes à da flor, que é o THC, o CBD. E ele batizou, o professor Rafael Michulan,
que a molécula semelhante ao THC, ele batizou como anandamida. Então, anandamida significa felicidade, né? Porque o THC, ele é o psicotrópico, ele traz o bem-estar, né, para as pessoas, ele traz, né, a felicidade. Ele dá essa... E a gente também tem a produção do 2AG. E tem outros também. Então, na verdade, assim, cada pessoa tem o seu sistema. E aí a gente tem receptor... Aí a dose não vai poder ser uma... Não é igual para todo mundo. Então, começa sempre do pouquinho e aí, conforme a resposta do paciente, o médico vai... Então, eu auxilio nisso. Ah, quanto tempo você... Então, na verdade, a gente pede para o paciente fazer um diário. É isso que eu ia falar, porque assim... Um diário antes de começar. A pessoa precisa se conhecer. Eu acho que você, como bióloga, você entra ajudando a pessoa a se conhecer para poder preencher o diário. Exato. Na verdade, assim, é uma medicina ancestral, como eu já falei, e do agora, e uma medicina da percepção, né? Isso eu aprendi com o Padre Ticão. Medicina da percepção. Da percepção. Porque a pessoa tem que se perceber, né? Como estou, né? Como eu estou me sentindo. Então, ela vai fazer o diário. Um dia antes, uma semana antes, hoje eu estou assim, estou com dor, estou triste. Faz o relato. Aí, hoje eu comecei meu tratamento. Tomei tantas gotas, estou me sentindo igual, nada mudou, ou alguma coisa mudou. E aí vai fazendo a cada 5 dias, 3 dias, dependendo do que o médico prescreve. Aí a gente acompanha esse paciente. Aí você já teve alguma melhora? O que você está sentindo? Como você está sentindo? Às vezes ele já está sentindo algum efeito colateral, muita dor de cabeça, sonolência. Eu mesmo, quando comecei a tratar, era para tomar de manhã, tarde e à noite. Aí eu recebi o produto, já tinha passado a manhã. Falei, vou começar à tarde, né? Aí tomei e... Quando fui trabalhar no computador, veio aquela sonolência que eu não conseguia abrir os olhos, uma coisa assim terrível. E aí eu fechando os olhos, eu abria, fechava. E aí eu falei, né? Já na hora, comuniquei. Relata lá. Não, comuniquei, né? Falei, aí o médico, não, então só à noite. Então você toma só à noite. E aí assim ficou, né? Porque eu também sou paciente. Né? Eu tomo de manhã e à noite. Eu tenho hérnia cervical, hérnia lombar e túnel do carpo bilateral. Eu não sei então, o que é isso. Deu um estalo aí, o que é isso? Então, vou explicar. Em 2017 eu comecei com várias crises. E aí eu comecei com dormência dos braços que vinha aqui nas mãos. Geralmente à noite, você dormindo, você acorda com a mão nessa dormência. E aí eu sentia que minha mão pulsava, assim, parecia que ia explodir. Sabe quando dorme, assim, que você cruza a perna e dorme o pé? E dá uma dormência. E aí, os 2 braços. Aí eu tinha que levantar da cama, não tinha posição, punha o braço para cima, para baixo, para o lado. Não tinha posição. Levantava da cama, ia para a sala, ficava sentada, tentando dormir. Dormia sentada, às vezes não dormia, tomava um analgésico, tomava alguma coisa, ou então de manhã eu ia para o hospital, tomava corticoide. Aí a minha lombar, eu ia sair do carro... O giro. Só na rotação, assim, já travava, não levantava mais. Vai para o hospital tomar corticoide. Aí chegou uma hora que eu ia para o hospital e falei assim, doutor, eu não quero corticoide. Só me dá uma injeção aí de analgésico, anti-inflamatório, que está ótimo. Aí, anti-inflamatório, você acaba viciando o seu corpo e nisso. acabando com o seu sistema. Eu falei, opa, aí veio a cannabis. Aí eu comecei meu tratamento também, nunca mais tive crise, e nunca mais tive a dormência das minhas mãos. Então, assim, já teve épocas de eu ficar sem tomar, né? Às vezes, só de eu colocar a mão na direção do carro já dava dormência. Aí eu tinha que segurar com uma mão, dar uma chacoalhada, tipo assim, volta, e não volta, né? Você só faz um movimento, mas não volta. Aí, com a outra, tudo. E, então, às vezes eu parava cannabis e voltava a dormência. Então, hoje por isso que é a medicina da percepção, porque hoje eu me percebo, entendeu? Por exemplo, eu me percebo que eu tomo minha quantidade de gotas para o meu problema, para a minha patologia. Mas se nesse meio tempo eu pegar um Covid, eu vou lá, aumento minhas gotas, porque eu não vou precisar tomar um anti-inflamatório, né?
ir na farmácia comprar o analgésico. Então, eu Assim, mesmo vou... aquele negócio, depende da sua... não vou lembrar quem foi que falou isso primeiro. Ele fala o seguinte, você toma suas gotas lá e vai lavar a louça, foi o Dr. Leopoldo. Você toma suas coisas e vai para uma prova de física, é outra. Toma suas coisas e vai para uma reunião de condomínio, o teu corpo está diferente. Então, você tem que se conhecer para falar, hoje a coisa tem que ser diferente. Eu gosto, o meu tratamento, o que eu mais gostei de me conhecer foi perceber a crise. Então, eu passei a perceber, tipo assim, hoje eu não estou legal. Hoje eu estou sentindo o suor. Hoje eu não estou sentindo, acho que... Antes eu não percebia. Quando eu via, já estava derrubado. Então, agora a gente consegue perceber. E é isso. Esse lance você falou da percepção, né? Gostei. Percepção. Eu uso muito a palavra da medicina integrativa, né? Medicina da percepção. Mas a medicina da percepção, para mim, é maravilhosa, porque força o paciente a entender que ele é uma parte primordial do sucesso do tratamento. Ele tem que estar no eu dele, né? Na verdade, né? E a gente diz assim que o tratamento tem um tripé, né? Ele não anda sozinho, não é só você pegar cannabis e tomar. Porque, assim, a gente tem um sistema. A gente tem que ter uma alimentação não inflamatória, né? O que é não inflamatório? É difícil, não é fácil, né? Porque a gente aprende a comer tudo errado, né? Ai, meu Deus. Então, Miguel, me ajuda. Ela vai falar de medicina inflamatória. Então, o que a gente não vai pode... me falar que não pode comer salsicha agora, do nada, assim. Pois é, não pode. Aqui com o segundo Canabicast. Em casa eu já cortei a salsicha. Mas claro que às vezes tem aquele dia que você vai pôr o pé na jaca. Aí pode. Só que você sabe... A gente está completamente inflamado o tempo todo, né? Pois é, só que a doutora Carolina, né? Ela diz que a gente seca gelo, porque a gente faz o tratamento com a cannabis para desinflamar. E aí inflama. Anti-inflamatório, analgésico. Aí você come errado, você inflama. Aí você toma cannabis. Então, você está gastando dinheiro à toa. Se você perceber, da percepção, você está gastando dinheiro. Você poderia estar tomando menos gota se você não inflamasse, né? Então, leite e derivados é inflamatório, glúten, o açúcar é péssimo para a saúde, né? Embutidos, que entra salsicha, né? O cruel para mim são os embutidos. Dependendo da pessoa, a carne, né? Faz mal, refrigerante. Então, são coisas que fazem mal, que te inflamam. E aí, por que a gente fala da percepção? Porque cada um tem um sistema. Tem gente que come todas essas porcarias e não sente nada. Fica de bem e de boa. Agora, tem pessoas que não. Eu já percebo os alimentos que eu como como é o seu... eu tenho alguma... Eu já vou perceber. Hoje em dia eu percebo isso também. Porque eu tinha essa missão de que, já que eu estou fazendo uso do óleo, eu tenho que rever algumas coisas. Sim. Então, a gente foi revendo algumas coisas com relação à carne vermelha e etc. E aí, por exemplo, quando eu venho para cá, eu como mais carne do que quando eu estou em casa. Fico pior. E aí você percebe que... Então, assim, a gente diz assim... você procura fazer um equilíbrio. Tirar da sua vida. Eu tinha rinite muito, né? Era horrível, sempre crise. Tirei o leite da minha vida, melhorou bastante. Então, hoje eu não fico mais com o nariz travado, né? Então, o leite já não faz mais parte da minha vida. Coisa boa. Mas tem coisas que não dá, a gente não consegue, realmente. Não é fácil. Aí, a outra parte do tripé é exercício. Porque nós somos uma máquina. Que nem um carro. Alimentação, exercício. O carro é uma máquina. Se você não anda com o carro, vai parar a bateria, vai pifar, as mangueiras vão ficar todas sem circular o combustível, o óleo vai ressecar tudo. Aí quando você anda, vai para o mecânico, porque... E é a mesma coisa, gente. Se você não cuida, não movimenta o corpo, né, as articulações... A gente precisa. Foi feita para ser movimentada. Se a gente não movimenta, vai ficar tudo enferrujado. Então, o exercício é primordial. E aí, o que acontece, né? Já existem trabalhos científicos dizendo que o bem-estar, quando a gente tem uma sensação de bem-estar,
são os nossos endocannabinoides que estão sendo liberados. Espalhando. Sendo produzidos e liberados. Então, que nem um corredor, um atleta que dizem, ele é viciado em corrida, né? Preciso correr, preciso... Porque naquele momento da corrida, ele tem um êxtase ali, correndo. Ele tem toda a liberação dos endocannabinoides dele, sem ele saber. O corpo pede mesmo. E ele sente aquele bem-estar, né? Que nem o jogador de futebol, né? O jogador de futebol faz o gol e aí entra aquele êxtase né? Vibração do gol, né? Imagina, né? Isso é viciante, não tem a dúvida. Isso é viciante. Então, ele tem aquela liberação naquele momento dos endocannabinoides, que ele está tendo aquele bem-estar. Aí, quando ele para de jogar, o que acontece? Ele não tem mais essa sensação. Entra em depressão, engorda. Então, ele precisa manter o sistema dele. E outra coisa é o estresse. Você tem que manter fora do estresse. Baixo nível de estresse. Baixo nível de estresse. Então, faça uma meditação, porque você vai se sentir bem, né? Quando você for passar por um momento de estresse, você vai saber controlar, respirar. E é isso. Então, o tratamento da cannabis, ele tá junto com esse um adjuvante. Todo mundo aí. Todo mundo junto. Eu vou ter que... Ó, o Miguel já me levantou a placa de 2 dias de curso ali. Eu vou... eu vou agradecer demais a sua vinda. O canal tá aqui para isso. Acho que a gente cumpriu a nossa missão, não foi, curiosos? Bastante. Foi muito rico de informação. Pera, eu tenho que te agradecer demais. Que você consiga atingir mais e mais pessoas e nesse trabalho que a gente quer, nós somos as formiguinhas. Sim. E que a gente consiga cada vez mais atingir e levar informação para nossos amigos, nossos conhecidos, nossos próximos, para que a cannabis possa chegar e levantar a qualidade de vida de todo mundo. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando sobre a nossa plantinha, né, a nossa querida, né, e eu tenho agora, assim, para o meu futuro, eu quero um projeto de levar a palavra nas escolas, né, eu já fiz uma palestra na escola dos meus filhos, para os alunos do ensino médio. Excelente. Foi excelente, sim, sabe, o retorno deles, e depois eu fiz com os pais também. Então, esse é o meu projeto, levar a palavra nas escolas. Vamos divulgando. Então, você que ficou curiosa, isso! Procura informação. Está começando uma nova turma, né, do curso da Unifesp. Vamos se inscrever, porque é isso. A gente tem que aprender e levar informação e ter qualidade de vida com a nossa plantinha. Obrigada. Obrigadão. Galera. Gratidão. Gratidão. Galera, sigam nossos perfis, vão estar no nosso post. No Instagram, Miguelão vai botar aqueles cortes maravilhosos. E no YouTube vai estar o nosso podcast completo. Clica lá no sininho para você receber a atualização e os avisos. E no mais, muito obrigado. Gratidão. Fique com Deus.